Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia a oeste, juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Senhor bendito, nesta noite humildemente te suplicamos que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos a glória do nosso Rei Jesus, a glória do seu reino vindo a este mundo, a glória da redenção que Ele operou na história em nosso favor, a glória da esperança que aguarda o teu povo no fim dos tempos. Senhor, que os nossos olhos sejam tomados com esta visão do porvir, com esta visão da eternidade, com esta visão de um futuro glorioso por vir na tua presença, e que isso nos encha de alegria, de paz e de esperança, em meio à nossa jornada, muitas vezes conturbada, confusa e conflitada nesta terra. Fale conosco, Senhor, que teu Santo Espírito tenha plena liberdade para nos falar neste lugar e para agir em nossas vidas. Para o louvor do teu santo nome oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar.
no coração de cada ser humano, no mais íntimo da alma de cada pessoa presente neste lugar, nesta noite, existe um anseio em comum. Todos aqui, sem exceção, todos têm o desejo de voltar para o paraíso. Este anseio se encontra em cada comercial que nós vemos, em cada peça de propaganda que nos fala de uma vida feliz, plena, satisfeita, livre das preocupações deste mundo. Este anseio está presente em cada história que nós lemos, em cada filme que nós assistimos, em cada música que nós ouvimos, que nos fala de um lugar e de uma vida melhor do que este lugar e esta vida que temos hoje. É um anseio que impulsiona cada um dos nossos projetos e cada um dos nossos relacionamentos, voltados para encontrar a satisfação que tanto desejamos encontrar nesta vida. Tomando as palavras emprestadas do título de um famoso poema do grande poeta inglês John Milton, estamos todos em busca do paraíso perdido. Vivemos em busca de um paraíso perdido. Mas por mais que procuremos encontrar este paraíso aqui na terra, em cada comercial, em cada compra no shopping, em cada história, filme ou música que apreciamos, em cada projeto, cada relacionamento, cada celebração familiar de Natal, cada destino de viagem de férias, por mais que tentemos encontrar o paraíso em cada uma dessas coisas, jamais conseguimos encontrá-lo plenamente, perfeitamente, a fim de saciar inteiramente a nossa alma. O que levanta várias perguntas. Afinal de contas, quem pode nos levar de volta ao paraíso? Com que este paraíso se parece? E como ele pode ser desfrutado aqui na terra? É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite, com base neste texto precioso. O texto de Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 16. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Vamos caminhar porção por porção neste texto. Primeira pergunta que o texto nos responde é: quem? Quem é este que pode nos conduzir de volta ao paraíso perdido? E a resposta se encontra nos primeiros 5 versículos, Isaías 11, versículos 1 a 5, que descrevem para nós um rei messiânico, um rei ideal, um rei que pode nos levar de volta ao paraíso. Mas para entender um pouquinho da origem, do contexto dessas palavras, nós temos que entender que esta profecia de Isaías 11 foi registrada em um momento nada paradisíaco da história do povo de Israel. Aliás, muito pelo contrário, o povo de Judá, habitante da cidade de Jerusalém, sob a liderança do seu rei, o rei Acais, em meados do século 8 a.C., encontrava-se cercado de perigos e ameaças de todos os lados, do norte e do leste, ameaças vindas de outros reinos e de outros reis, do rei da Síria e de Israel ao norte, do rei da Assíria ao leste, que ameaçavam a integridade e a segurança do povo de Judá. Apesar dos muitos e repetidos apelos do profeta Isaías ao rei Acais e ao povo de Judá, para que estes confiassem plenamente e somente em Deus, para a sua segurança e o seu livramento, o povo decidiu confiar em si mesmo, nos seus próprios planos, nos seus próprios recursos, nas suas próprias estratégias, firmando uma aliança com o rei da Síria, para poder proteger-se da ameaça vinda dos reis de Israel e da Síria. E por não terem crido em Deus, o Senhor prometeu julgá-los. O Senhor
prometeu trazer devastação ao seu povo por conta da sua incredulidade. Nós já encontramos isso mais cedo neste livro. Volte um pouquinho para Isaías capítulo 6. No finalzinho daquele capítulo, Isaías 6, versículos 11 a 13, quando do chamado do profeta Isaías, Deus respondeu a seguinte pergunta, Isaías 6:11. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que fique 1/10, ou que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Palavras de Deus, palavras de juízo entregues a Isaías contra o povo de Judá. Mas não pense que Judá seria o único povo a ser julgado, castigado e disciplinado por Deus. O povo que Deus usaria para castigar Judá, o povo da Síria, também teria sua vez, também seria castigado de forma semelhante. Avance comigo para o capítulo 10 de Isaías, Isaías 10, e acompanhe a leitura dos versículos 17 a 19. Isaías 10, 17 a 19 diz: a luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. E no final deste capítulo, os últimos versículos 32 a 34, os versículos que antecedem o capítulo 11, que estamos estudando, dizem assim: hoje eles vão parar em Nob, sacudirão um punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com o machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Notaram a imagem repetida nesses trechos? Árvores sendo derrubadas, sendo cortadas e deixadas apenas no tronco, na raiz. Sobre o que Isaías está falando? É assim como uma floresta grandiosa, cortada e derrubada, lançada ao chão, assim Deus derrubaria os grandes reis e os governantes das nações, derrubando-os, humilhando-os, disciplinando-os pelo seu orgulho e pela sua vaidade, reduzindo-os até a raiz, até o tronco, por conta da sua vaidade, por conta da sua soberba, por pensarem mais de si mesmos do que de Deus, o Senhor das nações e de todos os povos. Então a pergunta é: neste cenário de juízo, de castigo, de disciplina, de devastação, será que restava alguma esperança para o povo de Deus? E qual a resposta de Isaías capítulo 11? Sim, ainda havia esperança para o povo de Deus. Depois de ouvirmos esta estratégia de desmatamento, derrubamento de árvores, o juízo de reis e governantes, todos sendo cortados até o tronco, qual é a imagem que surge logo no início do capítulo 11? Olhe para Isaías 11, versículo 1. Diz o texto que de um desses troncos, de uma dessas raízes, surgiria um renovo, um raminho. Imagine comigo a cena: uma floresta totalmente derrubada, queimada até o chão, sem nenhum sinal de vida, sem nenhum verdinho. E de repente, num canto remoto da floresta, de um tronco
um pequeno raminho verde, surgindo das cinzas, surgindo como um sinal de esperança, como um sinal de vida. De onde viria essa esperança? De onde viria este ramo? Isaías diz: este ramo surgiria do tronco de Jessé. E quem foi Jessé? O pai do grande rei de Israel, o rei Davi. Da família de Davi, dos seus descendentes surgiria um novo rei, um novo descendente, um novo ocupante do trono do povo de Deus, para conduzir o seu povo de volta aos bons e antigos tempos do rei Davi. E quais seriam as qualificações deste renovo, deste ramo? O profeta diz, na sequência do texto, versículo 2, diz o texto que o Espírito do Senhor repousaria sobre este rei, um Espírito que lhe daria sabedoria e entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor, ou seja, tudo aquilo que tinha faltado aos reis de Israel em tempos de crise. O que faltou ao rei Acais, quando ele foi posto à prova, este que não temeu a Deus, mas preferiu temer os homens, que não agiu com sabedoria, que não agiu com conselho, poder e entendimento. Tudo que faltava a Acais e que tudo que faltou aos sucessores de Acais sobraria neste novo rei. Ele viria para preencher a lacuna deixada por esses reis corruptos de Israel. E mais, ele não julgaria pela aparência, nem com base no que ouviu, versículo 4, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ele ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Irmãos e irmãs, não era exatamente de um rei assim que o povo de Deus precisava? De um rei cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio do temor do Senhor, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento e conselho, um rei reto, justo, fiel, poderoso para guiar o seu povo. Aliás, pensando bem, não é de um rei assim que todos os povos da terra precisam. Não é de um líder assim que todas as nações do mundo precisam. Não é de um líder assim que o nosso país precisa. A cada troca de governo e a cada nova eleição em nosso país, não é por líderes assim que nós tanto ansiamos, tanto buscamos e tanto clamamos, líderes piedosos, sábios, capazes, competentes para administrar a lei, a ordem e a justiça com fidelidade na nossa terra. Então, se a cada nova eleição e a cada nova administração neste país, nós acabamos nos frustrando, seja em maior ou menor escala, e eu não tenho ilusões quanto ao próximo governo, eu também creio que ele nos frustrará em maior ou menor escala. A pergunta é por quê? Porque somos sempre frustrados pelos nossos líderes e os nossos governantes. Qual é a resposta do profeta Isaías? A resposta é que nenhum rei e nenhum líder humano pode substituir este rei separado e enviado por Deus. Nenhum líder humano, por mais competente, por mais íntegro que seja, chega aos pés deste rei, deste Messias prometido e enviado por Deus, da linhagem do grande rei Davi. Por mais que nós oremos e trabalhemos para termos líderes melhores e representantes melhores do que temos tido até este momento na história do nosso país. Mas pastor, quem é este rei de quem fala o profeta Isaías? Você sabe a resposta? Quem é que ele está descrevendo aqui? Que rei vindouro é este da linhagem de Davi? Que cumpriria
todos os requisitos dessa profecia? O Novo Testamento nos responde, você já deve saber a resposta. Quem foi aquele nascido da família do grande rei Davi? Quem é aquele descrito já nas primeiras palavras do Evangelho de Mateus como sendo descendente de Jessé e Davi? Quem é aquele que nasceu na cidade do grande rei Davi? Belém. Quem é aquele que foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo? Quem é aquele que, como diz o profeta Isaías, o Espírito Santo repousaria sobre ele, e repousou sobre ele de maneira pública e visível desde o seu batismo, quando o Espírito desceu sobre ele, ungindo-o com poder para cumprir a sua missão? Este que desde criança foi descrito como alguém cheio de sabedoria sem igual entre o seu povo. Quem é este? É Jesus Cristo, o Rei, o Messias prometido. O que quer dizer que somente este Rei, somente o Rei Jesus pode nos levar de volta para o paraíso que nós perdemos. E mais, quem conhece o Rei Jesus e quem confia plenamente em Jesus Cristo como seu Rei e Senhor, nunca será enganado por qualquer ideologia, por qualquer figura política ou pública que nos prometa o paraíso aqui na terra. Um mundo sem fome, sem guerra, sem corrupção. Só Jesus Cristo pode nos levar de volta para o paraíso. Nenhum presidente eleito, nenhum Congresso Nacional, nenhum ministro da Justiça pode nos levar de volta ao paraíso perdido, senão o nosso Rei, o Messias, Jesus Cristo. Mas a pergunta seguinte é, bem, com que se parece este paraíso? Já vimos quem? Mas com o que se parece este paraíso? O texto continua nos respondendo, versículos 6 a 9. Após nos apresentar essa figura de um rei messiânico ideal, o profeta Isaías agora nos descreve o seu reino ideal aqui na terra. E com que se parece este reino? Ao ler esses versículos 6 a 9, isso te faz lembrar de que cena, de que lugar descrito pela Bíblia? O paraíso, o próprio paraíso, o primeiro paraíso da história, o Jardim do Éden, não? Você notou aqui a conjunção das imagens? Todas elas descrevendo o mundo em paz, sem hostilidade, sem matança, sem destruição. Que mundo é este descrito por Isaías 11, 6 a 9, senão um mundo muito parecido com o início da história, o paraíso, o Éden. Veja as correspondências aqui, versículos 6 a 7. Tal qual o primeiro paraíso, este novo reino messiânico estaria livre de qualquer conflito ou mortandade. Isso está representado pelo simbolismo, essas imagens simbólicas de um lobo vivendo com o cordeiro, o predador vivendo com a presa. Como assim? O leopardo se deitando com o bode, o bezerro e o novilho gordo passando juntos com quem? Com um leão. E tudo isso guiado por uma criança. Não só um paraíso sem conflito, sem morte, mas um paraíso onde toda a natureza criada estaria novamente sujeita ao domínio do ser humano. Lembre-se de que no paraíso Deus estabeleceu o primeiro casal para que tivessem domínio sobre todas as criaturas, inclusive os animais selvagens. E onde isso está representado aqui, o versículo 7 fala de uma criança, uma pequenina criança guiando, regendo aqueles animais, um sinal do quê? Do domínio do ser humano restaurado sobre toda a ordem criada como Deus desenhou no início da história. E não bastasse isso, tal qual o primeiro paraíso, não haveria mais risco nem perigo para os habitantes da terra, porque a maldição do pecado terá sido
desfeita para sempre. Onde vemos isso? No versículo 8, na imagem de uma criancinha brincando perto do esconderijo da cobra, a criança colocando a mão no ninho da víbora. E cobra e víbora na Bíblia, desde Gênesis 3, são símbolos de quê? De tentação, de corrupção, de destruição. Pois foi por meio da serpente, aquela cobra maliciosa, que o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado a morte. Mas aqui vemos a imagem de uma criança brincando perto do ninho de uma cobra, sem perigo, sem risco. Por quê? Porque o mundo como nós o conhecemos, aflito e corrompido pelo pecado, terá sido recriado, refeito, renovado pelo Senhor. E tudo isso só seria possível por quê? Porque quando o rei messiânico da linhagem de Davi aparecesse para inaugurar o seu reino, o que diz o versículo 9? Não haveria mais destruição nem ruína. Por quê? Porque o conhecimento do Senhor cobriria a terra, como as águas cobrem a face do mar. Irmãos e irmãs, qual a importância deste retrato belo, lindo, maravilhoso, de um paraíso restaurado, de um reino em perfeita ordem e paz neste mundo? Qual é o peso dessas imagens? Novamente o profeta Isaías está nos alertando que este paraíso, o paraíso na terra, só será possível quando o nosso Rei Messias chegar, para inaugurar e completar este paraíso no mundo, quando o conhecimento do Senhor cobrir a face da terra, como as águas cobrem a face do mar. Por isso, além de uma promessa, essas palavras nos servem de alerta contra toda tentativa humana de recriar o paraíso no mundo longe de Deus. Toda tentativa humana de estabelecer o paraíso na terra sem Deus é uma tentativa destinada ao fracasso. Aliás, devemos duvidar de toda ideologia, de todo plano político econômico que nos venda a ilusão de uma utopia social sem Deus. E se você conhece um pouquinho de história, um pouquinho do que aconteceu no século XX, principalmente no Ocidente, você verá que quando as civilizações do Ocidente tentaram estabelecer o paraíso na terra sem Deus, o que elas criaram não foi o paraíso, foi o inferno na terra. As piores guerras, os piores genocídios, as maiores matanças, para mostrar do que é o capaz o ser humano ao tentar recriar o paraíso longe de Deus e sem Deus. Mas também duvidemos de todo projeto de vida que tente alcançar o paraíso aqui na terra, longe do conhecimento do Senhor. Seja um plano de estudo, de carreira e profissão, seja um plano formidável de aposentadoria, seja um planejamento familiar traçado com sabedoria e amor. Irmãos e irmãs, há algo de essencialmente errado com qualquer uma dessas coisas? É errado investir nos seus estudos? Não. É errado investir na sua carreira, na sua profissão? Não. É errado planejar sua aposentadoria? Não. É errado planejar o crescimento da sua família? Absolutamente não. Todas essas coisas são boas em si, mas se você deposita todas as fichas da sua felicidade em qualquer uma dessas coisas, se você está tentando alcançar o paraíso por meio desses planos, sem Deus, o que você alcançará não é o paraíso, mas só uma ilusão que se desfaz como uma neblina da manhã. O paraíso não está ao nosso alcance. Não pode ser criado e recriado pelos nossos próprios esforços. Então a pergunta é, pastor, se nós somos incapazes de alcançar
ou recriar o paraíso aqui na terra? Quem é capaz? Qual a resposta de Isaías? Quem pode trazer esse reino perfeito e glorioso à terra? Ora, o rei de quem nós já ouvimos no início deste capítulo. E quem é este rei? O Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo, você já parou para pensar sobre a importância do que Jesus Cristo fez durante o seu ministério aqui na terra? O rico simbolismo dos milagres que ele operou na história. O que eles estavam nos ensinando ao expulsar demônios, ao curar enfermos, ao ressuscitar os mortos? Qual o peso e a importância desses sinais que Jesus operou na história? Eles estavam nos dando um vislumbre de um novo mundo, de um novo paraíso na terra, sem enfermidade, sem morte, sem opressão, sem escravidão. Já na sua primeira vinda, nós vemos sinais de um novo paraíso invadindo a história, um novo mundo, um novo tempo chegando. E a prova máxima disso, o fato de que 3 dias depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte e o pecado e o mundo, inaugurando um novo tempo na história. Somente Jesus Cristo é poderoso para nos salvar deste mundo corrompido e decadente. Você crê nisso? Somente Ele pode nos levar de volta ao paraíso, porque somente Ele pode recriar este paraíso aqui no mundo. E não crer nisso, descrer disso e desconfiar do Rei Jesus é a maior afronta possível à sua glória e majestade. E isso o Rei Jesus não deixará impune. Ele não deixará impune todo aquele que tenta voltar para o paraíso ou recriar o paraíso longe dele. O que nos leva para a nossa terceira e última pergunta. Já respondemos quem pode nos levar de volta para o paraíso. Já respondemos com o que se parece este paraíso. Mas a terceira e última pergunta é como o paraíso é desfrutado nesta terra. E a resposta se encontra nos últimos versículos da nossa passagem, Isaías 11, versículos 10 a 16. Ao final desta profecia, o profeta Isaías vislumbrou o dia quando as nações buscariam de novo a raiz de Jessé, versículo 10. E quem é a raiz de Jessé? Já aprendemos no versículo 1, este rei da linhagem de Davi, este rei prometido. As nações buscariam este rei, que seria como uma bandeira para os povos, diz o versículo 10. A imagem aqui é de um estandarte, aquelas flâmulas que marcavam os destacamentos e acampamentos militares, e as flâmulas sinalizavam para cada pelotão, para cada divisão, para onde eles deveriam se encontrar e onde deveriam se reunir. Diz Isaías que este rei, a raiz de Jessé, seria como esta bandeira para que as nações o buscassem e o seguissem e o servissem como seu grande general e comandante. Ao fazerem, diz o texto que o seu lugar de descanso seria glorioso. Olha aí os ecos do Éden, os ecos do paraíso de novo, o descanso perfeito e glorioso numa terra sem guerra, sem conflito. Além do mais, diz Isaías, versículos 11 e 12, naquele dia as nações buscariam o Senhor na figura deste rei messiânico junto com o remanescente do povo de Deus, o remanescente do povo que Deus teria espalhado para os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, representados pelo nome dessas nações, esses povos, dessas terras listadas aqui no versículo 11, Assíria, Egito, Etiópia, Sineá, Amate e as ilhas do mar. Numa ação coordenada por Deus,
que em muito se pareceria com aquele grande marco de libertação na história de Israel. Qual foi o grande marco de salvação na história do povo de Deus no Antigo Testamento? O Êxodo, a libertação do Egito. Olha para os versículos 15 e 16 e veja como Isaías está descrevendo esta nova obra de libertação como um novo êxodo. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. O que Isaías está dizendo? Assim como Deus já tinha resgatado o seu povo no Egito no passado, Ele faria uma nova obra na vida deste povo, e seria resgatado de um outro cativeiro, de uma outra escravidão. E quando Ele fizesse isso, olha para os versículos 13 e 14, Deus não apenas transformaria as circunstâncias externas do cativeiro do seu povo, Ele transformaria o próprio coração do seu povo rebelde. Por isso ele diz no versículo 13 e 14: o ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Toda aquela guerra, toda aquela inimizade entre as tribos do povo de Deus, ciúme, hostilidade, inveja, que tinham causado tanta instabilidade na história do seu povo, não seria mais, porque Deus mudaria, transformaria o coração do seu povo. E não só eles viveriam em paz uns com os outros, como não seriam mais ameaçados pelos seus inimigos externos. Versículo 14: eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia a oeste, juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. Bem, pastor, se tudo que nós vimos até aqui neste capítulo de Isaías se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, será que esta última porção do capítulo também aponta para Jesus? O que você acha? Sim ou não? Seria exceção agora? Creio que não. Porque segundo a fala do apóstolo Paulo, que você pode anotar apenas na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 12, Paulo cita as palavras desta profecia de Isaías como sendo cumpridas em Jesus. Lá em Romanos 15, 12, ele cita Isaías 11, 10, da seguinte forma: e Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. O que Paulo está dizendo? Quase 800 anos depois que Isaías profetizou essas palavras, ele está dizendo: tudo que Isaías profetizou se cumpriu em Jesus. Ele é o rei prometido, ele veio trazer o reino prometido, e ele efetuou a redenção, o resgate prometido por Isaías. Ele veio inaugurar este novo paraíso na terra, e não só para o seu povo, mas para todos os povos que o buscam e o confessam como seu Senhor. Em Jesus Cristo, portanto, Deus já efetuou esta libertação, esta salvação definitiva do seu povo, do seu cativeiro espiritual neste mundo, muito maior que o cativeiro de Israel no Egito. Ora, se Israel foi liberto de um cativeiro físico, material no Egito, pois bem, a igreja de Jesus foi liberta de um cativeiro muito pior, muito mais sombrio e tenebroso, um cativeiro espiritual, que nos acorrentava, que nos aprisionava a este mundo, cheio de ciúme, de inveja, de hostilidade e discórdia. Jesus Cristo veio a este mundo para quebrar os nossos grilhões, para nos libertar da nossa escravidão, para inaugurar tempos de salvação e paz para o seu povo e para todos que o buscam com arrependimento e fé.
Ao fazê-lo, Jesus veio transformar para sempre o nosso coração, nos livrando das coisas que nos escravizavam e nos infernavam neste mundo. Ele promete fazer isso por todos os que estão aqui nesta noite, em busca de salvação, em busca de libertação. Você quer conhecer uma vida liberta do ciúme, da inveja, da ambição, da ganância, da violência, da hostilidade que aprisiona milhares de almas nesta terra? Jesus Cristo tem este poder. Ele é o Rei, dele é o reino e dele vem o resgate do cativeiro que aprisiona muitos neste mundo. Você crê nisso? Todos creem neste Evangelho, nestas boas notícias de salvação? Afinal de contas, como dizia o grande servo de Deus João Calvino, o nosso coração é uma fabriquinha de ídolos, de falsos deuses que não podem salvar. O que significa que o nosso coração é uma fabriquinha de falsos evangelhos, de evangelhos que não podem salvar, como o evangelho da prosperidade, o evangelho social, o evangelho do bem-estar material e emocional, o evangelho do consumismo e do materialismo. Meus irmãos e irmãs, a definição bíblica do paraíso não é uma conta bancária cheia, não é uma vida de bem-estar, não é um mundo fome zero, não é poder consumir e comprar tudo que você deseja nesta vida. Isto porque, biblicamente falando, o paraíso não é tanto um lugar, nem mesmo uma condição de vida. O paraíso é uma pessoa. O paraíso é um encontro com esta pessoa. O paraíso vem quando você se rende à pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Isso é o céu na terra. Não bens, não posses, não conquistas, não títulos e experiências românticas. O céu na terra se chama Jesus Cristo, Senhor. E quando a sua alma se rende a Jesus, se entrega a Jesus, se lança aos seus pés, aí você conhece a paz, a alegria, o perdão e a liberdade que este mundo tanto sonha conhecer, mas não consegue encontrar nesta vida, longe de Deus. O paraíso nada mais é do que viver sob o governo deste Rei, viver em aliança com o Rei Jesus e com o seu povo aqui na terra. O que significa que somente o Evangelho de Jesus Cristo pode nos salvar deste mundo corrompido e do nosso próprio coração enganoso que tenta procurar o paraíso em todos os lugares, em todas as pessoas e em todas as experiências erradas. Se você ainda não crê no Evangelho, se você ainda não se rendeu a Jesus, se você está insistindo em encontrar o paraíso longe do Rei Jesus, desista hoje e renda-se ao Rei Jesus. Entregue-se a Ele. Pare de procurar o paraíso em outro lugar e em outro ser que não seja o nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Pois não existe outro caminho de volta para o paraíso senão o próprio Senhor Jesus. Então, por fim, encerrando esta noite, se todas essas promessas e profecias de Isaías acham seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, pastor, por que ainda não vivemos o paraíso perfeito aqui na terra? Por que a minha vida, mesmo tendo crido em Jesus, ainda não se parece com o paraíso perfeito, com o céu pleno aqui na terra? Qual é a resposta que a Bíblia nos dá? A resposta das Escrituras é que o paraíso que Jesus inaugurou na sua primeira vinda é o paraíso que Ele vai consumar na sua segunda vinda. Aquele que veio ao mundo apenas como um pequeníssimo e ínfimo
ramo de um tronco, tão desprezível quanto um bebê deitado na manjedoura em Belém. Um dia crescerá, e seus galhos e suas folhas cobrirão toda a face da terra, como as águas cobrem a face do mar. E naquele dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que veio um dia humilde, voltará com glória e poder sobre as nuvens, e todo olho verá e saberá que Ele é o Senhor. Aquele cujos sinais e milagres apontavam para um novo paraíso, um novo céu e uma nova terra livres dos efeitos da maldição do pecado, um dia voltará para remover toda lágrima, toda dor, toda enfermidade, toda tentação, todo pecado, para todo sempre. E quando Ele vier, não haverá mais ruína, nem destruição na terra, porque o seu conhecimento cobrirá toda a terra para todo sempre. Aquele que veio nos libertar do cativeiro espiritual deste mundo, Ele nos guiará, Ele nos levará ao nosso lar eterno, e o seu descanso, diz Isaías, será glorioso. E eu não perco por esperar o dia glorioso em que Jesus voltar, para que enfim descansemos de todas as nossas lutas e de todas as nossas batalhas nesta terra. Então, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, servos do Rei Jesus, até o dia da sua volta, até o dia da volta do nosso Rei, aguarde, espere, clame, ore. Vem, Senhor, vem, Emmanuel, vem depressa, vem logo, vem terminar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. E então, e somente então, nós seremos felizes no paraíso para todo sempre. Vamos orar. Senhor bendito, diante da proclamação da Tua palavra nesta noite, nós compreendemos quanto nós temos vagado por este mundo, de fonte em fonte, de lugar em lugar, de pessoa em pessoa, de experiência em experiência, de encontro em encontro, à procura daquilo que só podemos encontrar em Ti. Perdoe-nos, Senhor, a nossa loucura, a nossa insensatez, a nossa tolice, em imaginar que podemos encontrar o paraíso nesta terra, longe da Tua presença, e longe do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Mesmo nós que já cremos um dia no Senhor, e já rendemos a nossa vida a Ele, como somos traídos pelo nosso coração enganoso, pelo nosso juízo falho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoe-nos, restaure-nos, restaure a nossa alma, pelo descanso que encontramos somente em Ti.
Por maiores que sejam as nossas lutas e as nossas dores, como foram para Isaías e o povo do seu tempo e da sua terra. E como Isaías, nós possamos olhar para aquele que é o desejado das nações, o ramo e a raiz de Jessé, cheio do teu Espírito, cheio da tua presença, Deus Emanuel, Deus conosco, aquele que veio abrir os portais eternos do paraíso para nós, para todo sempre. Ó Senhor, guia-nos por esta viva esperança que temos em Cristo Jesus o Senhor, de um dia descansarmos de todos os nossos labores e lutas nesta terra. Preserva-nos da nossa fraqueza, na nossa inconstância, na nossa insuficiência, e socorre e salva aqueles entre nós que entraram por estas portas sem jamais terem desfrutado do paraíso da tua presença. Ó Senhor, que a tua presença seja para estas almas, a partir desta noite, um refrigério e um abrigo, do qual jamais se afastarão pelo restante dos seus dias. Que possam retornar e beber dessas fontes de salvação de novo e de novo, pelo restante dos seus dias nessa terra. E que o Senhor nos use para alcançar aqueles que ainda estão vagando por este mundo, sedentos, famintos, perdidos, confusos, em busca de um paraíso que nunca encontrarão longe do Senhor. Ó Pai, que nós sejamos fiéis portadores das boas novas do paraíso de Cristo Jesus neste Natal. E que a alegria do Salvador possa encher os nossos lares neste fim de ano e pelo restante dos nossos dias. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.